estamos falando sobre o Espírito Santo, o homem gerado do Espírito. Então nós vamos ver dois tipos de homens: o homem gerado do Espírito e o outro da carne. Então, para dois tipos de homens vai existir dois tipos de leis. Dois tipos de homens e dois tipos de leis. Dois tipos de homens, dois tipos de leis. Um homem gerado da carne e o outro homem gerado do Espírito. Eles terão leis que os guiarão. E dois tipos de leis diferentes. Cada um para o seu lugar. Então, nós podemos ver que o homem gerado do Espírito, este é um tipo de homem, como foi dito, até Jesus Cristo, não havia nenhuma nova criatura nesse universo. Não havia nova criatura até Jesus Cristo morrer. Até Jesus Cristo ir para a cruz. Não havia nova criatura. Então, havia a outra criatura, aquela nascida da carne. Então, nós vamos ver que para essa criatura nascida da carne, nós vamos fixar aqui o povo que saiu do Egito. A característica do povo que saiu do Egito é que eles eram escravos, tinham uma mentalidade escrava. Então, eles tinham que aprender a ser homens livres. Eles tinham que aprender a como se conduzir. Então, Deus deu a lei dos 10 mandamentos. Aquela escrita em tábuas de pedras. E a gente vê a relutância deles na sua trajetória no deserto. Como eles se rebelavam contra Deus. Como eles tinham saudade do Egito. Como eles olhavam para trás. Era um povo que estava andando com Deus. Viram e presenciaram o poder de Deus na sua vida. Contemplaram o que Deus fez com os egípcios, as pragas do Egito. Viram com que grande mão Deus os livrou do poder de Faraó, o grande dominador. Mas, apesar de ver tanto poder de Deus, ver águas tornarem-se em sangue, ver pragas de gafanhoto, ver na sua trajetória da água, da pedra se água, como viram coisas. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, né? Mas tinham aquela mentalidade. Uma rebelião contra Deus. Tinham saudade do Egito. Olhavam para trás como uma mulher de lona. Olhavam para trás. Estavam sempre olhando para trás. Então, este é o homem da carne. Deus deu para este homem as leis lá no Sinai. Então, vimos algumas características deste homem carnal. Esse homem carnal é aquele que tem saudade do Egito. É aquele que olha para trás. Ele não
não guarda aquelas características de Paulo, eu caminho para frente. Eu olho para frente. Eu olho para o que um dia serei. Este é o Espírito que guia aquele homem espiritual. Então estamos vendo perfeitamente que há dois tipos de homem. Um é rígido, teve que ter a lei de pedra, o coração de pedra. Agora, como vimos, Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, se você quer ver o reino de Deus. Um novo nascer. Mas Nicodemos era um homem de idade, do ponto de vista dele, que vivia na carne, homem carnal. Ele não conhecia essa mensagem da nova criatura. Então ele pensava: como que eu posso, nesta idade, voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? É brincadeira o que Jesus está dizendo, que eu tenho que nascer de novo. E ele disse assim: como é que eu posso nascer de novo, Jesus Cristo? Sendo velho, talvez ele nem mais tinha mãe, como é que é nascer de novo? Mas Jesus Cristo disse para ele: se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. O problema era sério, hein? Muito sério. Colocou para Nicodemos a seguinte questão, para a consciência dele, para a consciência de Nicodemos: se eu não nascer de novo, diz o mestre que eu não verei o reino de Deus. E a coisa mais importante é eu ver o reino de Deus nesse mundo. Eu tenho que nascer de novo. Então, aí está uma grande questão. Esse nascer de novo, claro que não é um módulo físico. É um módulo espiritual. É uma outra dimensão. É uma outra dimensão do homem. É o homem espiritual. Então podemos ver nisso que há dois tipos de homens: o homem carnal e o homem espiritual. Dois tipos de homens. Nós vamos ver que para esses dois tipos de homens há dois tipos de lei: uma lei espiritual e uma lei de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Dois tipos de homens, dois tipos de leis. E Jesus disse: um novo mandamento eu dou para vocês. Então o que a gente pode deduzir? Quando ele diz um novo mandamento eu dou para vocês, que aquele mandamento que havia, que é os 10 mandamentos, deixa de existir. Agora eles irão seguir um novo mandamento. Mas em que base que Jesus vai levantar para dizer um novo mandamento eu dou a vocês? É a base espiritual. Jesus disse aos discípulos certa feita: a minha palavra é espírito. A minha palavra é espírito e vida. Que vida? Vida eterna. Então, a palavra de Jesus Cristo tem a ver com espírito e vida eterna. É aí que está a manutenção da nova criatura. O lugar onde ela vai ser mantida. O alimento da nova criatura. São as palavras de Jesus Cristo. Esta é a forma pela qual a nova criatura se manterá aqui nessa terra. Através de se alimentar da palavra de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, certa feita, disse: eu sou o pão da vida.
Eu sou o pão da vida. Essa é a colocação de Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Então, quem quer ter vida espiritual, tem que se alimentar desse pão. Ele disse para aquela mulher, a mulher, grande a tua fé. Ela querendo salvar a filha do problema que a filha tinha. Ela disse, Senhor, eu como até das migalhas que caírem no chão. Pois os teus comem na mesa. E vai sobejar. E aquilo que sobejar, as migalhas que caírem no chão, eu quero, Senhor. Jesus viu uma grande fé nessa mulher. Ela, sendo de um outro povo, comeria das migalhas que caem no chão. Tanto que sobrava o pão na boca dos filhos, que as migalhas deram a cura para a filha daquela mulher. Ela resolveu o problema dela com as migalhas que caíam no chão. As migalhas de pão. E Jesus disse, grande é a tua fé. Você percebeu. Vai ser feito como tu queres. E a filha foi liberada. Jesus é o pão da vida. As palavras de Jesus Cristo é espírito e vida, pois ela é feita para a nutrição do homem espiritual. O homem espiritual vai depender destas palavras de Jesus Cristo. Ele vive dela. Ela é o pão da vida. Ela é o alimento para a sua vida. Você quer crescer espiritualmente? Você quer desenvolver espiritualmente? Você quer ter uma nova criatura forte, robusta, firme? Alimente-se da palavra de Jesus Cristo. Alimente-se. E quanto mais você se alimentar da palavra, você vai ficar mais forte na sua fé. O método é aquilo que eu tenho dito, que já foi dito para Josué. Josué, você vai meditar nessa palavra. Medita nela, de dia e de noite, para que você faça os teus caminhos prosperar. Eu gostei desse, você faça os teus caminhos prosperar. Você quer ser próspero na vida? Você quer fazer o seu caminho prosperar? A decisão está em suas mãos. Você deve se alimentar da palavra de Deus. Ela vai fazer o seu homem espiritual, a sua nova criatura, ser uma nova criatura robusta, forte. Então, a nova criatura, ela vai se tornar forte pela meditação das palavras de Jesus Cristo. Vivemos em dias agitados, onde a gente não tem tempo, mas temos que dedicar um tempo às palavras de Jesus Cristo, pois nelas vamos encontrar o que nós precisamos para a edificação do nosso espírito. O homem espiritual se alimenta das palavras de Jesus Cristo. Então, temos dois tipos de homens: o homem carnal e o homem espiritual. E nesses pontos de vista, um é regido pela lei, o outro é regido pelas palavras de Jesus Cristo. Pois ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. E cada um tem um mandamento. O homem carnal tem os 10 mandamentos. O homem espiritual tem aquele mandamento. Um outro mandamento te dou: que ames a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esta é a lei do homem espiritual. É a nova dimensão. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.